Manchester City contra o Chelsea. Clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo pela final da Copinha. Também clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians na quarta rodada do Campeonato Paulista. É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Mas antes de começarmos a falar do assunto principal, queria muito que você se inscrevesse no nosso canal. Clica no botão aqui embaixo, se inscreva. E muito importante também, encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, manda no grupo dos seus amigos de futebol, no grupo da igreja, no grupo da família, mande para os seus melhores amigos, vamos divulgar esse canal. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal do GV e eu espero muito que você possa gostar. Então, se você curtir esse vídeo, já dá o like aqui. E outra coisa muito importante, comenta sobre todas as coisas que você viu no vídeo, sobre a minha opinião. Vamos interagir, vamos criar um relacionamento legal aqui. Na descrição também vai ficar o nosso Instagram, que está sendo criado, que está tudo no início, mas vocês que serão os primeiros, serão os mais importantes nessa nossa jornada com o canal do GV. E já adentrando no assunto, no primeiro assunto, né, nós teremos dia 25 de janeiro, o aniversário da cidade de São Paulo. Nós teremos a final da Copinha em um clássico entre São Paulo e Corinthians. São duas ótimas equipes, o São Paulo com uma campanha absurda na Copinha com o artilheiro Rian, com 10 gols. Já o Corinthians tem muita tradição na Copinha, já são 12 Copinhas e busca mais uma. Algo importante a se destacar desse jogo é que, infelizmente, nós teremos torcida única. Estava uma discussão muito grande se o jogo seria em Itaquera, se o jogo seria no Morumbi, no Morumbis, né? Mas o jogo realmente ficou para o Pacaembu, que é o lugar onde nós nos acostumamos, onde nós temos a tradição de ter as finais da Copinha. Claro, com um público reduzido, serão apenas 20 mil torcedores, com ingressos sendo mais barato de R$ 30 e o mais caro de 120. E agora também não é mais só Pacaembu, é Mercado Livre Arena Pacaembu. E também não tem mais o tobogã, que era muito tradicional lá. Mas eu falo com muita tristeza que será a torcida única. Poxa, além de ser um clássico, é uma final, é a final da Copinha, dos garotos. É o que a gente gosta de ver em janeiro mesmo no futebol. É claro que esse ano é um pouquinho diferente, porque os estaduais começaram mais cedo por conta do Super Mundial que nós vamos ter no meio do ano. Mas, de qualquer forma, o sentimento é um sentimento amargo, para mim, pelo menos. Porque é óbvio que as torcidas têm culpa nisso acontecer em São Paulo, pelas brigas, mas é óbvio também, a briga, teve várias brigas que acontecem entre Palmeiras e Corinthians, por exemplo, eles marcam inclusive para se encontrar, as torcidas organizadas realmente têm um papel importante, na minha opinião, ali dentro do estádio, mas fazem muitas cagadas, muitas coisas ruins. E nesse caso, eu não acho que a solução é ter torcida única, nem para os jogos dos profissionais, mas ainda mais no jogo dos meninos na final. Então acho que a final vai ter essa mancha, esse momento ruim. Ainda mais por ter torcida única e pela torcida ser do São Paulo, pelo São Paulo ter tido uma melhor campanha, eu acredito que o São Paulo tem o favoritismo. Por ter a melhor campanha e por ter o artilheiro, que é o Rian, que fez 2 gols de cavadinha de pênalti na semifinal contra o Criciúma, na vitória por 2-1. E uma curiosidade a respeito dele é que ele era das categorias de base do Palmeiras. O Palmeiras, que é tão famoso hoje em dia por revelar jogadores, temos aí que na época foi bem, né? O Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Danilo, mais recente, Hendrick Estevam, são o Luiz Guilherme. Temos vários e vários exemplos de jogadores que o Palmeiras tem revelado, mas o Rian não foi um deles. E acredito que muito também por culpa do Hendrick. Até 2022, ele era reserva do Hendrick na base. E ele aí foi vendido a outro clube e chegou no São Paulo em 2023 e hoje está brilhando na Copinha com 18 anos. A gente sabe que ele pode ser ali um bom reserva para o Caleri nesse primeiro ano e ter uma sequência para a equipe do São Paulo, acho muito importante. E já pegando esse gancho para falar do elenco do São Paulo, nós teremos no domingo à noite mais um majestoso, dessa vez pelo Campeonato Paulista entre os profissionais. Corinthians e São Paulo, e dessa vez de novo só com torcida do São Paulo, mas o jogo será no Morumbis. E eu acho muito legal, o São Paulo já começou o
o Paulistão, né, com o time titular, jogou com o time titular contra o Guarani em casa na quinta-feira, venceu por 1-0 com o gol do Luciano, mas obviamente fora de ritmo, não jogou tão bem. E fica assim, de mais especial em relação ao São Paulo é o Oscar. Vai ter o seu primeiro grande jogo, foi titular contra o Guarani, mas não teve uma brilhante atuação. E os São Paulinos estão muito esperançosos para o Oscar estrear, para o Oscar jogar. E faz sentido mesmo, o Oscar teve uma temporada brilhante na China, a última temporada, fez muitos gols, mas deu muitas assistências. Mas é óbvio também que a China não é um bom padrão pra gente em relação à qualidade, mas jogadores como o Hulk, por exemplo, veio da China e brilhou no futebol brasileiro, conquistando vários títulos aí pelo Galo e sendo um dos principais jogadores do Brasil. Já do outro lado, um Corinthians em ótima fase. O Corinthians teve uma sequência de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, numa arrancada que fez o time sair de perto da zona de rebaixamento e chegar até a Libertadores. E vai jogar para a Libertadores nesse início de ano, com 3 vitórias, né, no Campeonato Paulista. A primeira contra a Red Bull de virada, a segunda contra o Velo Clube e a última partida contra o Água Santa foram times mistos. Acho que a grande incógnita pro time do Corinthians é quem vai jogar. Vai ter o Depay e o Yuri Alberto jogando juntos. A gente sabe que o Garro ainda não pode atuar por conta do que aconteceu, né? Dele ter estado presente em um acidente em que alguém morreu, ele estava alcoolizado. Ainda essas coisas estão se resolvendo. Mas de qualquer forma, mesmo tendo fora o melhor jogador de 2024, o Corinthians tem um ótimo time. Poucas pessoas têm falado da qualidade do time do Corinthians, como por exemplo nas laterais. Eu particularmente acredito que Matheus Bidu e Mateuzinho têm feito jogos muito bons com a camisa do Corinthians. Uma zaga muito boa, um ótimo goleiro que é o Hugo, um bom meio-campo. O Corinthians está jogando muito bem, é claro. A sua grande estrela hoje, para mim, é o Memphis Depay, que acho que ajudou muito a alavancar tanto o jogo do Garro quanto o jogo do Yuri Alberto. É um ótimo trio, tem tudo para dar muito trabalho no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Até porque na Copa do Brasil, o Corinthians, mesmo com times meio ruins, fez bons jogos e chegou em fases decisivas, né? E outro ponto importante do Corinthians é o Ramon Dias, que depois, logo após as eliminações para o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, tendo um jogador a mais em casa, no jogo da volta, muita gente pediu a cabeça do Ramon Dias e queria que ele fosse demitido. Mas nós vemos ele dar uma boa volta por cima. Ele tem ajustado bem o time do Corinthians e o time está jogando muito bem, na minha opinião. Por isso, se o Corinthians jogar com o time titular, eu acredito que vai ser muito pau a pau, meio 50-50. Até porque o São Paulo tem um bom time, mas não tem um bom elenco. Isso precisa ser frisado. Em segundo tempo, quando precisar ter as modificações, o nível do São Paulo provavelmente vai cair. Porque o time tem um ótimo time titular, mas não tem banco. E o São Paulo precisa ir ao mercado para contratar jogadores para fortalecer o time reserva, o banco, para ter um elenco bom, porque o time titular do São Paulo acho que briga por qualquer título no Brasil hoje. Mas falando em elenco, a coisa começa a complicar, principalmente nos momentos mais importantes, que vão ser os momentos que vão ter mais desgastes. Mas de qualquer forma, acredito que vai ser um bom jogo no Morumbi, é claro. Nós estamos no início da temporada. Tivemos já o clássico entre Santos e Palmeiras, eu achei um bom clássico, mas sim, o time do Santos morreu no segundo tempo. O Palmeiras ali meio misto, o Veiga não viajou para Santos, o Gustavo Gomes não viajou também. Mas acredito que fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim da equipe do Palmeiras. Mas de qualquer forma as equipes estão se encontrando. Tivemos, acho que, um clássico interessante. Acredito que tem tudo para ser mais interessante ainda. Principalmente pelo equilíbrio entre as duas equipes. Indo agora para a Inglaterra, no sábado à tarde, nós teremos um Manchester City e Chelsea. Do lado do azul escuro do Chelsea, nós temos o grande destaque no Cole Palmer, né? O cara da comemoração que tá com frio. Eu acho que o Cole Palmer hoje está entre os 10 melhores jogadores
do futebol mundial, acredito mesmo. Ele tem jogado muito bem, ele tem feito muitos gols, ótimas decisões, ótimos passes e a comemoração dele não é em vão. Ele é realmente um cara frio, um cara que toma ótimas decisões e que vai ser muito importante para essa caminhada do Chelsea aí em busca do G4 da Premier League, que é onde eles estão hoje. Acho que esse é o grande trunfo da equipe do Chelsea e que nos últimos 6 jogos de Premier League apenas venceu o último jogo. Tinha vindo de 2 empates, de 3 empates e de 2 derrotas, mas agora venceu a última partida em casa por um bom placar, 3-0. Mas é aí ao Etihad, o que não é mais tão impossível quanto era, por conta dessa fase terrível do Manchester City. Eu sei, nas últimas 7 partidas, só perdeu a última contra o PSG na Champions, mas mesmo assim, não é a mesma coisa, não é o que a gente sente. E acho que um bom motivo para isso acontecer foi o que aconteceu com o treinador Pep Guardiola, que eu particularmente tenho ele como o maior técnico da história do futebol. Comenta aqui se você concorda comigo ou se você acha que é, sei lá, o Cruyff, o Zagallo, o Ferguson, qualquer outro. Mas eu acredito que o Guardiola é o maior técnico da história. Um dos motivos para ocasionar isso que tem acontecido com o City foi o término do relacionamento dele. Sim, o Guardiola terminou o casamento dele com a sua esposa, estavam juntos há mais de 30 anos, mas estavam com muitos problemas. E um cara como esse, como o Guardiola, um gênio, ele dedica muito tempo ao esporte, ao plano de jogo, à tática. E eu acredito que ela deve ter sentido essa ausência e tiveram outros problemas. E acabou que ele se separou depois de 30 anos, ela morando na Catalunha, ele morando na Inglaterra, as coisas não estavam funcionando. Mas falando de bola, de jogo, o estilo mesmo do Manchester City, mesmo funcionando, eu confesso que pelo menos para mim é um estilo de jogo um pouco difícil, um pouco chato até. Eu lembro de uma partida contra o Arsenal nessa Premier League, inclusive foi a partida que o Rodri se machucou, mas o City ainda era líder da Premier League. Que os jogadores todos em volta da intermediária tocando bola um para o outro e o Arsenal fechado. A marcação foi muito boa do Arsenal. E ali rodando a bola, não tinha uma jogada criativa, não tinha um cruzamento diferente. No final, depois de 20, 30 minutos ali numa pressão, porque o jogo estava 2-1 pro Arsenal no primeiro tempo, e no segundo tempo foi isso, praticamente o segundo tempo inteiro. A bola, um passe tocado para o meio, Stones vem e dá uma porrada assim, a bola isola, está para fora. Eu olhei assim, eu fiquei, mano, é sacanagem isso, né? Tipo, toda a tática, toda a jogada, toda a preparação para não ter um drible, para não ter um cruzamento, para não ter uma genialidade, uma triangulação. Foi só esse vai e vem e aí chutou. No final, o City ainda, por conta de insistir, ainda conseguiu empatar o jogo. Mas eu falo que isso mostra um pouco desse jogo, às vezes, tedioso até do Manchester City. E na última partida da Champions, a gente acabou vendo um City que estava parecia nervoso por conta das brigas. Até o Jorge Igor, que foi o narrador da partida, ele citou 3 vezes em que os jogadores do City tiveram discussões muito acaloradas, envolvendo De Bruyne, Matheus Nunes, o próprio Savinho. Mas mesmo assim, começou o segundo tempo e o City abriu 2-0 com o Grealish, que tinha acabado de entrar aí com o Haaland, o Cometa, que inclusive renovou até 2084. Mas logo ali, o PSG, que não estava mal no jogo, começou a dar uma correria no City e foi assim, virou o jogo muito rápido e aí no final ainda fez o quarto para sacramentar a vitória. E o City hoje está fora da zona de classificação dessa nova Champions, né? São 24 que classificam, o City está em 25º, tem a última partida na semana que vem contra o Clube Brugge. Então também, como o City já vê ali que a Premier League está ficando longe, é um tempero a mais ainda para esse jogo contra o Chelsea. Principalmente do Chelsea olhar e falar assim, ó, os caras não estão bem, tem um jogo super decisivo, vão estar pensando no jogo lá da Champions League da semana que vem, vamos para cima, tem tudo para ser um jogo muito bom, muito animado, e eu acredito que vai ser um grande jogo, o melhor jogo para você ver do futebol europeu nesse final de semana. E mais uma vez, galera, eu ressalto aqui, por favor, se inscrevam no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou das minhas opiniões. Você concorda comigo? Escreve aqui o que você acha que pode melhorar, o que você acha que tá bom.
Espero que seja o primeiro de muitos vídeos do canal do GV. Mais uma vez também, no primeiro link aqui embaixo tem o nosso link do Instagram para você seguir a nossa conta, para você ver as análises de lá, os cortes. Vai ser muito bom e eu quero estar junto com vocês nessa caminhada. Até mais, um abraço.